Então, dentro dessa composição de que há uma divisão e que aqui está formado a palavra Lashon, olha, a gente não está falando de um simples alfabeto, a gente está falando de letras hebraicas e letras espirituais. Nesse caso aqui, a gente tem 3 letras no mês de Libra, não é? Que é o mês que nós passamos agora, Tisherei. A gente vai ter aqui ó, um Nun final, que é o mesmo Nun que está aqui, que representa Resvan, que vai ser o próximo mês que vai vir para o estudo de Torá, onde a gente vai avançar esse ano mais em estudo de Torá. E no meio eu tenho uma letra Shin, que representa fogo, representa os 3 patriarcas e também os 3 paus aqui, ó, as 3 colunas da árvore sefirótica. Mas tudo isso está dentro de uma composição onde eu tenho que compreender isso profundamente. A metáfora aqui dos casais, não é? Eles são uma metáfora que podem seguir 2 ordens. As tribos, que são 12 tribos e se dividem em 12 meses, 12 sinais, signo é sinal, que foi também capturado pela ideologia grega e se transformou em algo totalmente fora da Torá, com outros aspectos, mas que a astrologia não é uma coisa muito judaica, é uma coisa muito aceita dentro dos sábios judeus. É lógico que a astrologia é uma ideia de você descobrir aquilo que está de errado com você para você tentar consertar. O nível que nós temos de seres humanos não é esse nível que está na Torá. Esses seres humanos que nós temos aqui com essas ideias de recepção pelos níveis espirituais elevados, então eles são chamados de animais. Animais no sentido deles estarem vivendo no nível de Nefesh. Então, essa Nefesh que está ligada a questões emocionais, ela vai estar sempre ligada à questão desse mundo, a tudo que a gente percebe nesse mundo através dos nossos 5 sentidos. Esses 5 sentidos mantêm a gente um tanto distraído, não é? Porque acaba-se não percebendo que a alma ela está dentro do corpo, e as pessoas, se elas imaginassem o que é uma alma, né, elas não fariam tanto mal para o seu próximo. Porque fazer mal para o próximo significa que ela, na verdade, está fazendo mal para ela mesma. Ela está uma briga, uma discussão aqui já destrói mundos espirituais. Em que sentido? Destrói mundos espirituais na questão desses mundos serem destruídos dentro da pessoa e daquela que ela está brigando. Ou seja, a concepção da divindade ela é desmontada por causa da ideologia das pessoas. Então vamos lá, se uma pessoa tira a vida de outra pessoa, estão em guerra, estão destruindo mundos espirituais, e que vai se demorar para reconstruir essa espiritualidade. Então veja, dentro dessa concepção toda que nós temos, a gente vai ter essa construção que a gente já vai ver da língua hebraica, que não é um simples idioma, porque cada letra forma um mundo espiritual. Uma letra carregada de anjos, de energia espiritual. Então ela não é uma simples letra, né? Esse período que nós passamos de Tisherei foi criado pela letra Lamed, é um momento de julgamento da humanidade e etc. E a gente viu que o julgamento, parece que Deus quis lembrar que a Torá dele não é brincadeira. Nós tivemos um julgamento muito sério aí, que machucou todos nós e vai continuar machucando a humanidade. De qual lado esteja, vai ser uma ruptura dentro da alma do ser humano que se apega à religião, não é? E se apega a dogmas biológicos. A Torá não tem nada a ver com isso. Lembrando que depois que todos nós vamos voltar para esse mundo, o que acontece? Nós perecemos, nosso corpo ele morre a cada momento, e todos nós
ficamos doentes, todos nós temos essa questão. Isso não é um legado para uma só pessoa, é para todos, não é? Então veja, aqui dentro dessa construção a gente tem ainda o tamanho dessa inundação que teve. Veja, essa primeira inundação aqui diz que a arca ficava aqui 11, tá vendo? Aqui no meio dela se dividia 11 metros, então a gente vê que ela ficava ali submergida, né? 11 metros, e a parte de cima ficava sobre as ondas. Aqui nós temos que entender que esse número 11 aqui significa, na verdade, a segunda parte do tetragrama. Então, Vav e Re. E aí, então, a gente coloca que, na verdade, isso aqui está falando de algo muito mais elevado do que uma simples inundação, né? Ou que a terra foi inundada, o que é altamente impossível, tá? É impossível da terra ser inundada, não existe possibilidade, ainda que alguns locais da terra possa ser inundado, a totalidade da terra é impossível de ser inundada pela quantidade de água que nós temos, então não existe essa possibilidade. Então veja, aqui eu tenho o tetragrama, e o tetragrama aqui é 5 mais 6, 6 mais 5, 11. O que significa que essa árvore sefirótica, né? Daqui, ó, essa árvore sefirótica, ela está sendo dividida dentro dos seus aspectos. Quais são esses aspectos? O aspecto da própria letra Lamed, que é o momento onde há uma conexão, onde esse sistema inferior, Vav e Re, né, ele é também anexado à parte de cima através da letra Lamed. Então veja, aqui é uma divisão, né? Essa divisão é para a alma, né? Isso não é algo literal, isso é dentro da alma, dentro da consciência do ser humano, aqueles que alcançaram. Então nós temos aqui uma divisão que vai dividir exatamente esses níveis da alma. Dentro dessas divisões a gente tem a questão também da restrição Aleph e da restrição Beit, que são coisas muito sérias, que estão ligadas à questão exatamente da força. Então essas forças que foram criadas pelo Eterno para a sua Torá, elas só têm verdade dentro da própria Torá. A Torá, ela não tem compromisso com a guerra, ela não tem compromisso com ninguém que quebra essa Torá. Ela não tem compromisso. Vamos olhar aqui o que o Zohar diz, para depois a gente voltar aqui na Parashá de Noa. Diz o seguinte aqui, olha o que diz aqui, ó. Logo no início aqui do Zohar, vai falar o seguinte para a gente. Vamos voltar lá, ó. Rabi Hia começou o texto: seu povo é todo de justos, está vendo? Seu povo é todo de justos. Ele dará um país para sempre, o ramo da minha planta, obra das minhas mãos, com que me glorifico. Isso é o Shayahu lá no 60:21. Ele diz: feliz é o povo de Israel, um povo que se ocupa com a Torá, cujos caminhos lhe são familiares e que, seguindo, merecerá um mundo vindouro. Pois todo israelita tem uma porção no mundo por vir, porque eles observam a aliança, sobre o qual o mundo foi estabelecido, da qual se diz: se minha aliança não fosse observada dia e noite, seria tão se eu não tivesse designado as ordenanças dos céus e da terra. Isso é Jeremias 33:25. Portanto, Israel que aceitou a aliança e observa, tem uma porção no mundo vindouro. Isso é muito importante de se perceber. Isso é muito importante. Não segundo nossos sábios, Israel, o judeu, o israelita e qualquer um, a gente já viu o que é Israel, que aceita a Torá, se torna um filho ideológico. Ideologia da Torá, ideologia de entender a Torá, de buscar entender o que a Torá está falando, de fazer o Shema,
de fazer a ligação das almas, de amar profundamente como o Senhor nosso Deus ama todas as criaturas e todos os seres. Ser como Ele é, ser uma representação dele aqui nesse mundo, mas as pessoas estão sendo uma representação do Satã nesse mundo. As pessoas estão querendo ver morte. As pessoas não entendem essa Torá. Elas não entendem que a gente está no mundo de Tikkun. Elas querem criar aqui um mundo diferente do que é lá em cima. Veja, aceitar e observar a Torá é entrar em níveis de amor, de divisão, de abraço, de não sentenciar ninguém, mesmo que errado, às mãos de Satã. Porque essas pessoas, quando vão ser destruídas, é uma parte da alma que pode ser destruída. É uma vida que nunca mais pode existir. Quando nós sentenciamos uma pessoa à morte, nós podemos acabar fazendo com que essa pessoa tenha um julgamento severo e lá do outro lado ela não tenha mais vida. Sufocamos uma alma, destruímos uma vida, destruímos todo um universo, porque cada ser humano é um universo. E é isso que as pessoas estão a desejar. Porque entram em ideologias e não entendem essa Torá. Veja, é aquele que aceita aliança. Aceitar aliança não é se tornar um religioso, botar um monte de roupas judaicas, se vestir por fora como judeu e agora dizer que é do povo judeu. Não é nada disso. A Torá é uma realidade interna, é uma realidade de amor, onde eu estou ancorado e pré-estabelecido com as justiças divinas. O que me cabe é controlar esse sistema interno para que eu não chegue a esses níveis de desejo quando eu nem sei e nem imagino qual é o teor desses julgamentos que estão vindo dos céus, que vem da própria Kadosh Baruch Hu. O meu papel é desejar que isso acabe o mais rápido possível, para que não gere mais ticunins dentro da humanidade. Então veja, essas pessoas que aceitou, esse judeu, esse israelita que aceitou, e ele observa a Torá, tem uma porção no mundo vindouro. Além disso, é por isso que ele é chamado de justo. Aprendemos com isso que José, por ter observado a aliança, é conhecido como Yosef, Tzadik, que na verdade a gente sabe que é Yesod. Percebam então, a história da Torá, ela começa em Bereshit, falando da conjunção de todos os seres humanos. A ideia que se tem depois é que toda a humanidade é extinta e um novo Adão, agora que é o Bnei Noah, é o Noah que vai gerar os Bnei Noah, na verdade é o pai de toda a humanidade, mostrando que todas as almas e todas as pessoas saíram de Noah. Parece que aqui a Torá está querendo trazer para a gente, olha, todo mundo é igual. Olha, todo mundo saiu de uma raiz só, para com essa coisa, esse entendimento aí, de que existem pessoas mais especiais, não é? Na verdade, a Torá está falando para a gente que o Eterno ele tem uma responsabilidade com todo ser humano e com todas as pessoas. Vem cá, quem é que alimenta essa humanidade? Vem cá, quem é que traz o pensamento para a cabeça de todo ser humano? Vem cá, quem é que vai fazer o ser humano andar, se movimentar para lá e para cá, já que a gente conhece as leis, que é regida pela Torá, pela Kabbalah, que Deus é que cria toda a realidade. Vem cá, quem é que vai fazer as crianças nascerem em todos os pontos do mundo? Ou será que nós não conhecemos o Eterno e estamos agora decidindo quem nasce, quem morre, etc.? Quem é você e quem sou eu para dizer que um é bom e outro é ruim? A gente está analisando as coisas através de aspectos culturais, aspectos partidários, aspectos de todos os lados, mas mesmo pelos aspectos espirituais. As pessoas vão para a internet, pegam um recorte, foi porque isso, foi porque aquilo, foi por causa daquilo, então eu tenho o direito de matar, eu tenho o direito de tirar a vida. Não é isso que está na Kabbalah, não é isso que está na Torá. Até porque tudo isso é muito antagônico ao Eterno. Mas o que não é antagônico, é por isso que existem duas Torás, uma chamada Esav e outra chamada Jacó, não é antagônico aos níveis de consciência de quem vai adentrar nesse mundo e vai percebê-lo. Se você o percebe com rigidez, é lógico que também isso está aqui dentro desse escambo de entendimento da Torá, onde você tem que pegar e saber qual é o lado que você quer.
Você não pode ficar vagando entre direita e esquerda. Você não pode, pelo menos, deixar que sua consciência funcione desse nível através dos níveis de entendimento de algo histórico. A gente tem que ter a capacidade intelectual de saber navegar nas questões e analisar através do estudo da Cabala. Por isso que para a Cabala, arqueologia, história, não é? Nada disso tem valor porque a Torá não está falando dessas coisas. Agora, perceba, não é? Que dentro desse sistema, aqui nós temos o sistema que é superior, Yod-He, que é a parte aqui das almas, e nós temos um sistema inferior. Isso é conhecido como exatamente Elohim e Yud-Kei Vav-Kei. Olha, vai ser difícil de explicar, mas vamos lá. Tudo é o eterno. Tudo absolutamente é o eterno. Não na sua totalidade, preste atenção, não na sua totalidade, mas tudo só acontece porque ele continua criando todas as coisas a todo momento. O mundo espiritual negativo, ele se alimenta da letra Kuf, a gente vai chegar lá, a gente já sabe disso, mas a gente vai chegar na letra Dalet, na letra Re, e aí todo esse sistema que tem aqui no nosso mundo, ele é ancorado através dessas forças negativas. Essas forças negativas, elas se alimentam através daquilo que ela produz no homem, a energia que ela pega ali em Yom Kippur. É dada a ela uma força para que no próximo ano, através dessa força, ela tem que ter um porquê para existir. O tribunal de acusação, ele tem que ter um porquê para existir. E aí ele atravessa esse ano recebendo essas energias impuras. Inclusive, o próprio, não é? Sistema espiritual, o próprio Satã, ele vai subir aos mundos superiores usando o seu pecado. A ignição desse foguete, a energia que alimenta isso vem de você mesmo. E ele vai lá em cima para te prejudicar. Isso faz com que você perceba que quanto menos você entenda essa Torá, quanto menos você entenda esses processos, mais prejudicado você vai ser, pensando ainda que você vai estar sendo favorecido com essa história. Mas na verdade não. Na verdade o que acontece aqui é que você vai ser desfavorecido, porque você está do lado esquerdo. Perceba, nós temos aqui uma árvore sefirótica que a gente fala que é a mão do Eterno, né? É a mão do Eterno, em certo aspecto, mão esquerda e mão direita. Toda a parte da direita é a parte masculina, porque é a ideia da doação. Sempre vai ser a doação. A parte esquerda, quando bem alimentada pela doação, ou seja, que ela não está em recepção, por exemplo, se Binak, que é o mais vermelho mais perfeito, onde todas as almas são geradas, ela retesse as energias, o resto da árvore secaria. Não haveria a possibilidade de nada acontecer nesse mundo, todo mundo ficaria estático. Imagine amanhã, Deus parou de criar o pensamento, é Ele que cria todas as coisas, e aí Ele estagna toda a vontade. Fica estagnada, fica parada, você amanhã não tem vontade de comer, você não tem vontade de levantar para ir para trabalhar, você não tem vontade de nada. O que vai acontecer? Você parou, a vida parou. E isso acontece na vida de algumas pessoas. A pessoa simplesmente não tem mais vontade para nada, perdeu a vontade de viver. Umas chegam ao ponto de tirar a sua vida. Por quê? Elas estrangularam a divindade. Elas estrangularam a bondade divina. Muito bem. Dentro desse aspecto, a própria mão esquerda também está no nível superior, ainda que essa questão aqui de cima, de Biná, onde estão todos os nossos patriarcas, elas são totalmente diferentes do mundo da criação, do mundo da condensação. Quanto mais se desce, a divindade desce, esses níveis da criação descem, mais plural ficam.
e mais eles tomam um corpo, o universo toma um corpo. É lógico que cada elemento para existir, cada planeta, eles precisam receber de Hashem uma certa energia. Eu fico imaginando como que eu posso querer definir um Deus que criou o Sol. Um Sol é um fogo, uma energia que eu não sei nem como começar a imaginar como que Hashem faz isso. Ele mesmo não estando nessa criação, ele lá do outro lado do universo alimenta o sol que ilumina todo ser humano. Está lá, o Shilomon falou que ilumina o bom e o mal. Hashem, ele dá o oxigênio para todas as pessoas, eu não consigo imaginar também. Ele também mantém a lua nos céus, cria as marés e todas as coisas. Ele mantém a vida debaixo do mar, acima do mar, nos céus, no mundo angelicais, nos mundos espirituais, tudo é ele. Não tem nada além dele. Então, preste atenção como que isso funciona. Mesmo no lado negativo, tudo é ele. Ele fez tudo como ele queria e tudo vai funcionar como ele quer, independentemente da gente achar que a gente vai resolver alguma coisa. Agora, nós podemos nos aliar ao lado direito ou ao lado esquerdo. Mas nenhuma dessas possibilidades é a verdadeira. A verdadeira é você fazer uma parte central, onde sempre haverá uma convergência desses mundos superiores para o próximo grau. Esse próximo grau é aquele nível que você sobe dentro dessa arca. Imagine que você está lá no nível inferior, onde é o lixo, onde não existe. A pessoa pensa que é humano, pensa que vai resolver e trazer paz, pensam que vão usar suas armas, pensam que vão usar sua força, e não vai trazer mais confusão. Se todos pegassem a Torá e entender a Torá, não é só entender, ela começasse a existir dentro das pessoas, ela começasse realmente a ser a força de amor, e as pessoas pudessem, isso é uma questão séria para a gente conversar dentro, abaixar suas armas e se perdoarem. Se as pessoas que estudam Cabala pudessem falar de paz ao invés de guerra, se nós pudéssemos pelo menos até resolver os nossos problemas pessoais, familiares, nós já estaríamos muito avançados. Toda vez que a gente chega e quer resolver as coisas com as nossas mãos, através daquilo que a gente acha que é a Torá, a gente acaba perdendo a noção do que é a Torá. Percebam que a Torá ela tem todo um sistema espiritual para existir. Vejam, não foram 10 milhões de espécies de animais que foram colocados na arca, não foram. Mas foi condensado ali um sistema literário divino, esse sistema literário divino, de explicações dessas sefirotes. Toda a realidade que existe nesse universo está dentro de você, está dentro do seu modo de enxergar a externalidade. Ontem eu conversava com a aluna, eu falava, imagine você num cinema, atrás de você tem um projetor, e aquele projetor ali vai passando uma história, e você fica ali naquele cinema olhando. É a mesma coisa, só que você mesmo é o projetor e você mesmo é o receptor. Tudo que você enxerga, tudo que o seu cérebro permite para você criar, é o que existe dentro de você. Todas as emoções, todos os desejos, todos os sonhos, tudo aquilo que você realmente deseja. E aí eu pergunto a você, o que você deseja? O que você quer desse mundo? Você ama o seu próximo como a ti mesmo? Se a resposta for não, que vai ser a resposta da maioria de nós, eu até amo as pessoas, mas não amo o próximo como a mim mesmo, então corra para tentar chegar a esse nível, corra para tentar chegar ao nível do amor supremo, porque Hashem, ele é amor puro. Como a gente viu lá ontem em Malaquias, ou Malachi 3:6, eu, o Eterno, não mudo. Essa condição aqui de cima da divindade, ela não muda, Yud-Re não muda, Elohim muda, ainda em certos aspectos, no nível do nosso mundo muda, Adonai muda, que é Sheriná, mas o poderoso Deus de Israel, ele não muda, porque imagine se ele volta atrás, olha, tá bom, ele pode até recolher as vidas, porque acabou ali a missão, a pessoa é recolhida.
mas ele não muda, porque o ciclo, como o próprio Shlomo falou, o ciclo ele continua. Ele continua no sentido de que as pessoas vão e voltam. Não tem nada novo debaixo do céu nas questões reencarnatórias, são as mesmas. Faça o mal, você receberá o mal. Deseje o mal, as pessoas vão desejar o mal para você. Faça lashon hará das pessoas, as pessoas vão fazer lashon hará de você. Roube, você será roubado. Faça qualquer coisa, mesmo que isso demore uma outra reencarnação, as pessoas vão pagar. Se elas entendessem isso de verdade, elas não fariam metade das coisas que elas fazem. E aí elas começariam a entrar num processo de retificação. Percebam isso. Nessa pequena aula, a gente entendeu que a Arca, na verdade, é todo um sistema planetário, é todo um sistema também astrológico, astronômico, e que não está falando de acontecimentos somente dentro de um nível no nosso mundo, mas que esses acontecimentos eles são para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Além de ser para toda a humanidade, é para todos os animais. É para o mundo microscópico, é para o mundo das bactérias, o mundo celular, e etc. O que seja, para o mundo científico, para todas as coisas. E quando a Shem está começando aqui a designar dentro de você essa Torá, construir essa Torá, perceba que terça-feira a gente vai ter aula de hebraico, que é super importante, que você aprenda e que você entenda que não é um ensino meramente laico, mas é um ensino que você tem que aprender a falar hebraico. Não, o hebraico moderno hoje se distancia muito do que está escrito na Torá. O hebraico, para você fazer um estudo sério, você poder construir algo dentro da Torá. Veja, então você precisa dessa lashon, mas não é só o Or Rimá, a luz de entendimento. Você tem que ter Or Hassadim, preste atenção, luz de misericórdia. A luz de misericórdia, ela faz com que você possa alcançar níveis maiores dentro dessa Torá. Então faça isso. A própria arca agora representa você mesmo. Os casais que entraram na arca foi Noa, sua esposa, os 3 filhos, Shem, Cã e Éfter, formando 8 casais. Se a gente conta as sefirotes aqui de Biná para baixo, a gente tem 8 casais. Percebam que a construção aqui, nesse primeiro momento, são desses casais e que tudo já estava sendo padronizado. Quando há uma reencarnação de Noa como Moshe, então já foi designado que haveriam 7 casais puros e um casal impuro. Esses 7 casais puros, eles significam que são, na verdade, os 7 casais patriarcais que estão aqui embaixo, não é? Abraham e Sara, juntamente com Agar, que é uma Kepanogá, e com Ismael. Aqui nós temos exatamente Tsahak e Rivka, depois Yosef e Rahel, que era sua alma gêmea. A Leia era a alma gêmea de Esav, ela não quis casar com Esav, ela sacrificou esse sentimento pela Torá. Depois nós temos Moshe e Tzipora, nós temos aqui Aharon e Elisheva, nós temos Yosef e Asnat, e finalmente Davi, Meler e Batsheva. Tudo isso tem um conceito espiritual dentro da alma, nada tem a ver com a literalidade. E aí a gente então percebe dentro dessa questão da Torá que há algo muito maior sendo discutido aqui nessa Torá. Muito bem. Essa argumentação, né, vai dizer que o próprio Noa, ele nasceu circuncidado, né? Ele nasceu tamim. A questão do tamim está escrita aqui, a palavra tamim é uma forma que ele era circuncidado, que na verdade você tem aqui 450 a 490 gematria, né? A arca de Noa era a arca da aliança, né? Também guardar o órgão sexual. O que é guardar o órgão sexual?
Evitem, pelo amor de Deus, de discutir Torá sem saber. Calem, fiquem em silêncio, não falem nada, até que vocês tenham conhecimento. Não discutam com cabalistas, porque o cabalista ele já sabe a raiz de todas as coisas. Não tente ensinar para o seu mestre de Torá nada, nada, ainda mais em questões políticas, porque a pessoa que está com a Torá, ela já sabe a raiz de todas as coisas. Preste atenção, o Cora, ele quis discutir com seu mestre Moshe, e ele achou que ele tinha Sheriná, ele já era uma pessoa que já não recebia para si mesmo, tinha 250 alunos. Se o Cora tivesse aqui hoje, todos nós seguiríamos ele, porque ele está codificado lá no Terrilim. Basta ver lá a reencarnação de Cora. Moshe elogiando Cora, falando que Cora era um tzadik, não é? Que ele era comparado a uma árvore frondosa. Mas aí a primeira metáfora que diz ali da Torá é que Cora foi querer ter uma discussão alárrica sobre a Torá, sobre acontecimentos desse mundo com Moshe. Ele falou: Moshe, essa questão que você escolheu, aí de você escolher o Aharon e querer escolher outras pessoas, né? Eu que era para ser o sumo sacerdote, Moshe. Eu não vou ficar desmontando e montando essa arca, esse Mexicano. O Mexicano, ele tem a ver com a questão de que ele era móvel. Não vou fazer isso, eu sou um Cohen. Veja, essa pequena via de ciúme que tinha dentro dele, de não aceitar as coisas do Eterno, que é o que nós fazemos hoje quando não aceitamos que tudo vem da mão do Eterno, e não nos colocamos, Hashem, é o Senhor que está fazendo, Baruch Hashem, eu vou rezar pelo bem, né? Lógico, a gente vai torcer pelo bem, mas o que já foi programado vai gerar ira, e a ira vai gerar mais mortes e mais mortes. Então, o que ele fez? Ele discutiu com o Moshe. O Moshe pegou o seu candelabro e foi com ele discutir com ele a Torá. Essa é a questão ali. Eles acenderam, então Moshe liga o seu candelabro aí e faz a sua ligação. Ele começou a ligar a árvore sefirótica. Só que quando chegou no local que estava Aharon, que é o Cohen Gadol, não é? E estava Moshe, ele queria mudar os nomes que estavam ali. Então, no lugar de Aharon, ele queria que tivesse outra pessoa, e agora eu não lembro o nome, e no lugar de Moshe ele assumisse ali, sendo que ele não tinha estatura espiritual para aquilo. Ele não sabia, não é só a questão, lembre, Rorimar, só saber, só ter informação. Veja, a nossa história fala que tinham homens que sabiam muito mais do que o Ari. Eles sabiam, davam banho de Torá no Ari. Mas quando o Ari falava, ele sabia o que ele estava falando. Ele tinha experiência espiritual. Ele não falava somente o ensinamento de Rorimar, ele sabia. Ele acreditava no Senhor seu Deus profundamente. Ele não ficava perdido entre ideologias humanas. Ele sabia que Deus era que estava fazendo tudo aquilo e tinha um porquê que ele não entendia. Ele não ia atrás de informação de A ou de B, mas ele ia diretamente lá nos céus. Por isso que eu falo para vocês, comprem o livro do Ari, veja quem era o Ari, o Arizal, que é falado na Torá, como que as pessoas chegavam para ele, como as pessoas lidavam com ele, reconheciam que o Eterno estava com ele, porque ele tinha autoridade divina. Foi o Ari que descobriu todos os túmulos dos tzadikim em Israel. Foi o Ari que mudou toda a questão de entendimento da Torá. Foi o Ari que trouxe uma nova essência sobre a Kabbalah. Quer dizer, se não houvesse essa alma vindo nesse mundo, que é a mesma alma, a mesma essência da alma de Moshe, é uma reencarnação de uma fagulha de Moshe, nós não teríamos essa Torá aqui hoje. Estaríamos talvez num fundamentalismo religioso muito profundo, usando essa Torá de forma alienada e totalmente ao contrário dela, e mostrando que ela na verdade, só de um povo ou de outro povo. Não,
A Torá ela é universal, ela não é só do nosso mundo não, ela é para os anjos, ela é para os tzadikim que estão estudando ela é para manter todo o nosso universo funcionando, mas para isso Deus pegou um dos menores seres, porque o planeta Terra não é nada no universo, é um ponto no meio do nada, como se fosse uma célula dentro do nosso corpo. Aqui ele botou um ser chamado ser humano, que tem a capacidade intelectual de definir, mas também tem um ego dentro dele. Se a gente então pega essa Torá e a gente baixa a nossa bola e começa a escutar o quê? Essa questão, estudar a Torá profundamente, entender os argumentos da Torá, ficar em silêncio, para que não aconteça como aconteceu com Cora, para que depois Cora teve que voltar como Samuel, ele estava num Guerrinom, depois eu vou mostrar isso codificado na Torá para vocês, e ele voltou, e Hannah faz aquela reza, e ela tira a alma de Samuel do Guerrinom. De lá que ele foi até aquele momento ali, passaram-se muito tempo. Existe, lógico, uma história muito bonita sobre isso, que diz que o Cora ele foi lá para o Guerrinom para tirar a alma dos pecadores. Isso é a verdade. Ele foi para as portas do Guerrinom, não é? Porque ele não era uma pessoa ruim. O Cora era uma pessoa, meu Deus do céu. Mas por um momento de ciúmes, ele foi contra Moshe. E aí o papel que ele tinha que fazer era ir lá para as portas do Guerrinom, e ele ficava lá ensinando a Torá. Chegava um idólatra, ele chamava Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Aí aquela alma, talvez ali naquela dor, naquele afundamento de consciência, ela podia compreender isso. Se ela entende o Shema, ela sabe que tudo está na mão de Deus, e ela não discute com Hashem. Ela não discute por que isso, por que aquilo, nós aceitamos. E o que nós podemos fazer além de aceitar? Vai brigar com o Eterno? É dito que um tzadik pode interpelar o Elohim, a força divina, mas também tem que se fazer isso, porque você pode criar um caos espiritual. Você tem que saber fazer isso. Não é de qualquer maneira, tem que se ter um conhecimento profundo da Torá. E era isso que o Ari tinha. Ele tinha uma questão de que ele olhava para você, ele via uma letra, ele via o que estava com defeito, ele sabia, olha, você tem que consertar isso. Os grandes sábios de Torá, grandes entendedores, mas eram entendedores, porque o Ari, ele não ia nem discutir com o idólatra, mas ele falava, olha, o seu pecado é esse e esse, e você vai para o Guerrinom se você não consertar. A pessoa começava a lutar para consertar aquele erro. Aquele erro que ia levá-la para o Guerrinom. É uma coisa séria isso, quer dizer. E a gente, dentro desses aspectos, tem que entender essa Torá, para que a gente possa avançar em todo o sistema de consciência, mudando a realidade do que o corpo vive para uma realidade superior. Mas para isso, nós temos que ficar em silêncio e deixar aqueles que vocês elegerem como Moré falar para vocês como é. Porque uma das piores dificuldades que nós temos para discutir com o idólatra é porque ele não ouve. Perceba, você vai conversar com o idólatra, a primeira coisa que ele faz é levantar uma barreira. Ele bota um muro ali, e ele, na verdade, ele não quer que você ensine a chamar ele quer te ensinar aquilo, e através dos estudos que ele teve, porque existe estudo para tudo, ele garante que aquela ali é a verdade. Através das sensações, pasme, espirituais que ele teve, ele diz que aquilo ali é impossível de ser mentira. Só que é a maior mentira do universo. E aí você não consegue conversar com aquela pessoa. Ela não abre a alma para você ajudar ela. Então você não consegue ajudar ela. Ela vê, às vezes, um Moré de Torá como um pastor, e não tem nada a ver com um padre, não tem nada a ver com um rabino, não tem nada a ver. O Moré está para ajudar a pessoa a abrir sua alma, a ter um entendimento do que ela tem que mudar dentro de si mesmo. Mas para isso é preciso que a pessoa escute, é preciso que a pessoa fique em silêncio, é preciso que a pessoa entenda essas questões mais profundas dentro da alma.
para que o Moré possa trabalhar dentro dela, senão não dá. Não dá. Imagine, a gente vai pegar a todo momento e tem uma barreira ali na frente. Você está conversando com a pessoa, aí daqui a pouco o ego dela sobe a tal nível e aí faz um paredão aqui, ó. Você não consegue falar. Aí você está lá falando, nada entra, a porta não está entrando. A pessoa acha que você está discutindo por uma questão meramente de querer ganhar uma discussão, por um ato de rorimar, de sabedoria. Não. O que você quer para o seu aluno é abrir a porta. Você quer abrir a porta e deixar ela aberta ali para que ele possa passar. Então nunca que nossas discussões podem ser a nível, não é? A nível somente humano, etc, etc. Não é. As discussões, elas têm que ser a níveis espirituais. As conversas têm que ser a níveis espirituais. Elas não podem, de forma nenhuma, ultrapassar isso. Por isso que no Pirkei Avot fala sobre isso. Fala assim, se vocês sentarem numa mesa, os sábios de Torá, e conversarem outra coisa que não seja Torá, preste atenção. Aquela mesa para Deus é como vômito. Pelo amor de Deus. Eu considero o vômito pior do que fezes, porque o cheiro é insuportável. É insuportável. Por que vômito? Qual a ideia que a gente tem disso? Você está botando besteira para fora. Você está falando de argumentos que não são de Torá. Procure a política dentro da Torá. Me mostra aí partido de direita e de esquerda. Não existe. Existe espiritualidade direita, esquerda e central. Me mostre aí onde tem na Torá um governo que vai ter várias pessoas governando. Não existe. É um sistema monocrático. Então veja só, teocrático, né, na verdade, onde o eterno é o princípio de tudo, onde ele é o único rei. Nós elegemos as pessoas que têm que dirigir o mundo justamente porque as pessoas elas não conseguem administrar suas vidas, elas não conseguem administrar as coisas na questão do seu país, a maioria não consegue. Então preste atenção, a gente compreendendo essas coisas, a gente vai chegar ao que é Torá. Então uma coisa que eu aprendi fique em silêncio, fale sobre Torá, pergunte sobre Torá, busque essa Torá profundamente, porque no final a única coisa que vai poder salvar a sua vida é o entendimento dessa Torá. Então veja, a Arca de Noa é a Arca da Aliança, tá vendo aqui? A Arca da Aliança a gente sabe que é o planeta Terra, mas também é o órgão sexual do justo, que não fica falando de Torá sem um entendimento pleno. Também é o corpo humano, não é? Então, além disso, Noa é chamado de Zê. Zê, que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Zê, Zê, e ele é chamado de Zê, né? Que é este, o Zot, que é um sinal, que é também a Hakadosh Baruch Hu. Então, Noa, na arca, né, tinha a presença divina em seu corpo, tinha Kadosh Baruch Hu. Então, a líbido por Israel, por Deus, é penetrado por um espírito de um tzadik. Então, se você não tem um espírito de um tzadik, do Ari com você, ou de outro espírito, quer dizer, você não vai ter a Shekhinah dentro de você. Então, você tem que se acessar, ou acessa o seu Moré, ou acessa um tzadik, e aí você vai ter a Shekhinah através desse tzadik, porque você não tem, nós não temos estatura espiritual para receber a Shekhinah do Eterno. Curto-circuito. Existem dois tipos de culpado: os que pecam e fazem dano a si mesmo, e os que pecam e fazem dano a si mesmo em Israel. Israel é o quê? Israel é todo aquele que é direto a Deus, é aqueles que se unificam e unificam as suas almas. Todos aqueles que fazem o contrário disso, mas aí eu quero que destrua aqui, eu quero que destrua ali, mate não sei quem, porque eu sou justo, já não está dentro desse conceito de união, já não tem o amor do Eterno. Deus destrói antes que causem danos a Israel, ou seja, Israel é direto a Deus, é uma conjunção de almas, é um sistema superior e não é meramente Israel aqui, mas a gente tem que entender que Israel é Yetzirá do mundo.
Lembrando que eu não estou falando contra o povo judeu, não estou, eu estou falando as palavras da Torá e que nossos sábios falam. É lógico que a gente tem que ter todo respeito pelo povo de Israel e igualmente por todas as pessoas e nações, pela África, pela Alemanha, por todas as nações do mundo, pelo indígena, e de forma nenhuma, né, passar disso. Veja, a Shekhinah é o povo de Deus quando estuda o nível Sod. O que a gente está aprendendo aqui? O nível Sod. Vão acontecer duas coisas através do estudo. O bem da Shekhinah, que redime o mundo e faz ele subsistir. O bem dos espíritos imundos, que residem no mundo e os corrompe. Ou seja, se você traz as divindades, até esses mundos espirituais são consertados. O estudo da Kabbalah, de uma forma completa, profunda, ela conserta mundos espirituais. Se você acredita nisso, então quer dizer que se você tiver sinceridade nesse estudo, sinceridade em montar esse estudo, botar esse estudo acima de todas as coisas na sua vida, quer dizer que você vai ajudar a consertar o mundo e não destruir como a religião fez.